Boa noite a todos. Dando sequência ao Congresso de Ciências Criminais, nós temos a satisfação de receber na Univille o professor Dr. Rodrigo Pimenta, que é advogado da Justiça Militar, é especialista em Ciências Criminais e professor da Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina. E foi convidado para participar do evento para abordar um tema que praticamente não é abordado em salas de aulas em razão da falta de tempo, até de pessoas com capacidade para abordar o tema, porque não é um tema do dia a dia, que envolve a Justiça Militar. Portanto, eu passo a palavra ao Dr. Rodrigo, ele fará a sua apresentação e, ao final, daí sim, aqueles que quiserem fazer questionamentos poderão fazer diretamente ao Dr. Rodrigo. Mas então eu agradeço a presença do Dr. Rodrigo, passo a palavra para ele que faça a sua apresentação e, posteriormente, então, nós abriremos a possibilidade de perguntas. Boa noite. Inicialmente eu gostaria de agradecer o gentil convite que me foi feito, agradecer aqui na pessoa do professor Sérgio, já não é a primeira vez que estamos juntos. Um prazer enorme estar aqui junto com vocês nesse belíssimo congresso. Me honra muito, né, dada a excelência das palestras e dos temas que estão sendo aqui tratados. Gostaria de cumprimentar o palestrante, professor Mário, dizer que eu, dentro da minha atuação, a Santa Catarina tem é atípica em vários aspectos, mas em relação à atuação de determinados advogados da Justiça Militar e da Infância e Juventude da capital, por força da previsão legal aqui em Santa Catarina, eu exerço a função, eventualmente agora em substituição do advogado da Infância e Juventude da capital, e essas belíssimas teorias que o senhor vem expor aqui, na verdade, fazem parte do dia a dia, deveriam fazer parte do dia a dia de todos aqueles que labutam nessa área. Porque tentar fazer com que o mínimo do mínimo, que os direitos que deveriam ser dados a todos aqueles que são processados criminalmente, sejam contemplados também às crianças e aos adolescentes, eu acho que é um papel essencial ou no mínimo de cada um que labuta nessa área, porque é muito fácil apresentar uma situação como se fosse de ajuda e na verdade está tratando aquele sujeito com todos os rigores da lei e nenhum benefício. É muito triste, na verdade. Então tudo aquilo que foi dito aqui é de extrema importância e não só para o meio acadêmico, mas para a vida e para o futuro do país. Então, parabéns. E eu diria assim, não haveria nada que pedir qualquer excusa pela demora, porque, na verdade, a vontade que havia certamente não só em mim, mas em todos aqui, era de ouvi-lo por muitas e muitas horas, certamente. Pois bem, eu agradeço, então, novamente o gentil convite. Dada a matéria, que é uma matéria muito distinta, ela não pertence, ela não figura nos quadros curriculares de nenhuma universidade. Pelo menos eu não conheço qualquer universidade que tenha essa disciplina, embora seja ela, e é lógico, né, não querendo só puxar sardinha para o meu lado, que é a função que eu exerço, ou é a área que eu atuo, mas ela é de muita importância também, mesmo para aquele que não vai atuar diretamente na área do direito militar, mas mesmo aquele que atua no âmbito da justiça comum, no sentido de que saber definir, pelo menos definir bem a competência, né, da justiça militar ou não, porque a gente vai estar tratando de questão de competência absoluta, certo? Eu vou pedir licença, quebrar um pouquinho o protocolo, professor, falar ali de baixo, porque eu trouxe uma sucinta, mais ou menos sucinta apresentação, mas que, utilizando ali o PowerPoint, acho que facilita a apresentação. Então eu vou pedir a quebra um pouquinho, falar lá de baixo, se possível for. Então tá, obrigado. Pois bem, para não perder o ritmo, eu gostaria de plano lembrar a todos aqueles aqui presentes que quando a gente trata de justiça militar, a gente tem que fazer uma diferença entre a justiça militar da União e a justiça militar estadual. Isso porque nós temos militares que são servidores públicos, não são servidores públicos civis, são servidores públicos militares. Temos servidores públicos militares, portanto, na esfera federal,
que são os integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e os integrantes militares dos estados, que são servidores públicos militares estaduais, que são os bombeiros militares e os policiais militares. São duas classes, portanto, distintas. Da mesma forma, existe, né, apesar de ser uma justiça especializada, a justiça militar, mas nós veremos que é uma justiça militar especializada no estado e outra a nível federal. Pois bem, antes da gente falar rapidamente sobre a previsão constitucional, é importante salientar o que é uma organização militar. A organização militar, ela está sempre fundada em dois princípios básicos, a hierarquia e a disciplina. A hierarquia seria o acatamento, a observação de uma ordem de anterioridade ou de superioridade dentro de uma unidade. Por exemplo, não existe, e aí deixar mais claro, não existe qualquer instituição que seja considerada militar se ela não tiver primeiramente a hierarquia. A hierarquia seria o mesmo que colocar todos os integrantes como se fôssemos todos aqui militares. Todos aqui, se fossem colocar por ordem de importância, poderiam ser colocados numa fila indiana. Todos. Um sempre mandaria em outros, certo? Certamente tem aquele que deve estar pensando, tá, tudo bem, mas se o sujeito está no mesmo posto, na mesma graduação, que já são termos usuais dentro do termo militar, eles não estariam lado a lado naquela fila? Não necessariamente. Por quê? Porque um poderia ser mais antigo do que o outro ou estar ocupando um lugar especial de comando naquela unidade e assim mesmo estando no mesmo posto, sendo, ambos são soldados, ou ambos são cabos, ou capitães, não importa, um deles vai ser o mais antigo ou vai estar tendo uma ingerência. Sempre tem um comandando o resto, ou a maioria, certo? Isso é hierarquia. E a disciplina vem a ser o quê? A disciplina é o acatamento total de todas as normas, regras, ordenações, tudo aquilo que houver no meio militar. Não há que se conceber uma unidade militar sem que haja a hierarquia e também a disciplina. A partir do momento que há a indisciplina, ou seja, esse não acatamento, o sujeito ele vai perder o quê? Vai perder o poder, certo? E perdendo o poder, ele vai perder o comando. E assim não vai funcionar. É lógico que é uma forma brutal, é muito brutal isso, é muito grosseiro até. É assim, chega a ser até estúpido para o ser humano ter que viver numa condição dessa. Todavia, as instituições militares, se forem pensar, elas historicamente estão totalmente ligadas à arte da guerra, à disputa, à batalha. Imaginem vocês comandando um grupo e dissesse, como se dividíssemos essa sala, esse grupo é o grupo A e o grupo B. Vocês estão litigando e vocês vão ter que sobreviver, eu vou ter que comandar vocês e alguém ali vai comandar, eles que se virem, se eles não forem militares, o problema é deles. Se a gente for militar, a gente vai estar em vantagem. Eu mando, que tal? Levanta um não. Eu acho que não. Puf, e agora? Não, manda. Beleza, estabeleci o que? A hierarquia. Acabei com um que era contra, está resolvido. Certo? E a disciplina é essa. Não quis cumprir, fogo nele também. Imagina você mandar o sujeito, não fica aqui porque o pessoal está invadindo, fica aqui para fazer uma resistência que eu vou lá. Eu vou ficar aqui? Imagina, né? Então, por isso que serve o quê? A hierarquia e a disciplina. Um manda e o outro obedece. Basicamente é isso. Esses dois princípios são aqueles que mais diferem qualquer organização de uma organização militar. Sem elas, não existe. E eu ressalto isso porque vocês vão saber daqui a pouquinho. As justiças militares, portanto, a Justiça Militar Federal da União, as Forças Armadas, e a estadual, os estaduais. Os dispositivos constitucionais a respeito, quando tratam da competência da justiça. Não confundam, quando vocês abrirem a Constituição e perceberem lá dos tribunais e juízes militares, do artigo 122 a 124, eles vão estar tratando da Justiça Militar da União, que é composta pelas auditorias militares, pelos juízes militares, que são civis, certo? São concursados do STM, são civis, mas esses juízes auditores militares e compõem a auditoria, e em segundo grau de jurisdição vai haver o STM, Superior Tribunal Militar em Brasília, que é o segundo grau de jurisdição, certo? Então, há auditorias militares federais espalhadas por todo o país. Não é de acordo com o número de eleitores, não é com a quantidade de pessoas que habitam, né, os estados, não, absolutamente não é essa a forma de distribuição da Justiça Militar Federal no país. É de acordo com o efetivo no local. Por exemplo, Santa Catarina não existe
não há nenhuma justiça, não há nenhuma auditoria da Justiça Militar Federal em Santa Catarina. Há uma que compõe o Paraná e Santa Catarina, com uma única auditoria lá em Curitiba. Portanto, todos os crimes militares federais que acontecerem nesses dois estados vão ser julgados tão somente lá em Curitiba, naquela única auditoria. Por outro lado, pega em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lá na fronteira, lá embaixo, existem várias auditorias lá. Por quê? Porque o efetivo lá é enorme, seja do Exército e da Aeronáutica, porque existem bases militares maiores do que a região fronteiriça, certo? Então ele é distribuído de acordo com o efetivo por todo o país. Pois bem, e os tribunais de justiças militares dos estados, eles estão previstos dentro do artigo 125 da Constituição Federal, que trata da justiça dos estados. Lá nos parágrafos, e anotem, recentemente, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, houve uma ampliação da competência, que vocês já vão ver, ampliação da competência da Justiça Militar dos estados. Portanto, cada um dos estados deveria, ou tem, a sua própria Justiça Militar Estadual, para julgar, portanto, quem? Os militares do seu próprio estado, certo? A competência da Justiça Militar Federal ou Justiça Militar da União, ela é a mesma desde o princípio, julgar os crimes militares definidos em lei. Está em negrito por quê? Porque a definição ela vai ser distinta da competência da Justiça Militar dos Estados. Compete julgar os crimes militares definidos em lei. E aqui a gente já vai definir uma coisa. O que é crime militar? Crime militar é aquele que foi praticado por um militar, correto? Não, não é correto. Crime militar é aquele que está previsto aonde? No Código Penal Militar. Saibam, existe um Código Penal Militar e um Código de Processo Penal Militar. Decretos 1001 e 1002 de 1969, que entraram em vigor em 1º de janeiro de 1970, certo? Crime militar é só o crime que está previsto dentro do Código Penal Militar. E o Código Penal Militar tem muitos crimes diferentes? Tem basicamente todos os crimes do Código Penal Comum, e mais alguns crimes especiais. Especiais porque estão visando o quê? Lembram? A hierarquia e a disciplina, para proteção da própria instituição. Então lá você tem crime de furto, tem estupro, tem roubo, tem crimes contra a administração pública, peculato, prevaricação e por aí vai. Mas tem outros que são especiais da atividade do militar. Dormir em serviço embriaguez em serviço é crime militar, desrespeito a superior, desacato a superior, vai aumentando, né? Vai se folgando mais, abandono deposto e por aí vai. Existem crimes naturais e crimes aqueles, né, que poderiam até ser cometidos por um civil também. Pois bem, e a Justiça Militar da União compete então julgar todos os crimes militares definidos em lei. A gente vai poder perceber daqui a pouquinho que existem crimes militares ou crimes do Código Penal Militar que podem ser praticados por civis. E já saibam de antemão, eu já vou adiantando, que se um civil pratica um crime militar, se a gente olhar aqui a definição, a Justiça Militar da União pode julgar esse civil? Pode. Afinal, não é um crime militar? Se ele praticou, a Justiça Militar da União julga civis pelo cometimento de crime militar. Quando a gente parte para os estados, nós vemos aqui, eu coloquei em caixa alta, em negrito para destacar, porque na Emenda Constitucional 45 ampliou-se. Todo mundo lembra aqui daqueles tristes incidentes de Eldorado do Carajás, Massacre da Candelária, Carandiru, vários quase que contemporâneos, né? Favela Naval, e tentaram fazer o quê? Tentaram acabar com a Justiça Militar porque ela tinha pecha de ser protecionista. Olha, eu vou confessar que eu não sou a melhor pessoa para falar da Justiça Militar de outros estados. Talvez daqui eu seja não a melhor, mas eu posso falar com um pouco de conhecimento. Exerço essa função há 10 anos. A Justiça Militar em Santa Catarina é protecionista? E sempre foi, mas protecionista da hierarquia e da disciplina. É muito difícil conseguir absolver qualquer militar na Justiça Militar Estadual quando se trata de quebra a princípio de hierarquia e disciplina. Vocês vão saber como é que é feito o julgamento. É muito complicado. Bom, de qualquer sorte, eu estou falando de Santa Catarina. Fora a gente sabe que nem sempre foi assim, né? E o que aconteceu? Tentaram acabar com a Justiça Militar porque ela era protecionista. Mas um dia vocês vão dar uma olhadinha no caso
o do coronel que autorizou a invasão ao Carandiru, fugiu o nome dele agora. Ele foi deputado, ele virou deputado. O fato é que, se um dia vocês forem pesquisar a história dele, ele foi condenado, eu acho que há 130 anos na justiça militar pela invasão. Aí mudaram a lei, fizeram uma emenda inconstitucional, né? E acrescentaram um parágrafo único no artigo 9º do Código Penal Militar, dizendo que aquele crime lá era do tribunal do júri. Depois dele ter acontecido, nossa, assim, não vou nem entrar no mérito dessa coisa, porque senão vai ficar difícil. Mas o fato é que levaram para o tribunal de júri, ele foi condenado de novo, ele pediu um protesto para o novo júri, na época ainda havia, né? Aí ele foi submetido de novo, depois eles pegaram a decisão, foi condenado de novo, levaram a decisão para o tribunal, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, nessa época, coincidentemente, ele era deputado estadual, e disseram que a decisão dos jurados, na verdade, era o contrário, eles tinham absolvido ele, eles não anularam, não fizeram nada, eles absolveram ele em segundo grau. Aí depois foi lá a namorada dele, encheu ele de tiro e acabou. Pois bem, o final foi triste, né? Não sei. Mas o fato é que a justiça militar tem essa pecha, mas nem sempre, né, é exatamente assim. De qualquer sorte, o que acontece? Quando tentaram acabar com a justiça militar, queriam suprimir, acabar com a justiça militar estadual, os federais gritaram, vocês vão ser próximos e tal, e acabou chegando nessa emenda onde eles ampliaram a competência da justiça militar, mas deram uma solução, dizendo o seguinte: toda vez que a vítima for um civil, não vai ser julgado pelo colegiado, que eu já vou falar para vocês, vai ser julgado só pelo juiz de direito, monocraticamente, singularmente. Aí, quer dizer, não tem protecionismo, porque ele é civil, né? E aí aproveitaram já e ampliaram a competência para dizer também o seguinte: ora, se houver a possibilidade ou o ajuizamento de uma ação onde se discute uma punição disciplinar, um caráter disciplinar, por exemplo, uma exclusão da polícia, um processo administrativo disciplinar com uma pena de detenção, repreensão, reclusão, seja lá o que for, através do regulamento disciplinar, o que acontece? O juiz não vai ser mais o juiz da vara da fazenda, né, que normalmente era o juiz da localidade, o juiz da vara da fazenda, né? Vai ser quem agora? O próprio juiz da justiça militar. Então, ampliaram a competência. Por isso, foi alterada esse parágrafo. Ali nesse parágrafo diz também o seguinte, uma questão interessante para pontuar para vocês. Nos estados onde o efetivo for superior a 20 mil integrantes, não é o caso de Santa Catarina, a gente tem em torno de 15 mil ainda, né? Isso a gente tem, saibam, desde 1985. Em 1985 colocaram 5 mil policiais através de concurso para dentro da polícia militar. Você sabe quantos anos já se passaram, né? Um pouquinho mais de 25, justamente quando eles se aposentam. Por isso que o Estado está desesperado, fazendo concurso, colocando gente para dentro, porque 5 mil estão saindo agora. Por isso que tem tanto militar sendo chamado da reserva para poder trabalhar. Olha o problema. E o Estado, quer dizer, não é um problema desse governo. Não estou defendendo esse governo não, tá? Só estou comentando. É um problema desse governo, é um problema histórico. Vocês botam 5 mil de uma vez só e depois vocês não vão acrescentando. Aí vai chegar um momento que vai acabar. Por isso que a gente está nessa caristia de polícia na rua, né? Esse problema, os policiais, vocês vão no comando para ver o que eles fazem. Aliás, Joinville, vocês têm sorte, porque eles pegaram os comandantes aqui que eu conheci, o Edvar, que saiu há pouco, que fazia milagre, né? Com estatística. Funcionava. Vamos ver se continua assim, acredito que sim. Pois bem, o fato é que se tivesse mais de 20 mil integrantes, poderia criar o quê? Pode-se criar um tribunal de justiça militar, para ser o segundo grau em cada estado. Só 3 estados no país têm, e desde antes de 88, esse tribunal de justiça militar. E um está até capengando, não existe mais, que é no Rio Grande do Sul, por probleminhas domésticos lá. Mas no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Nesses estados, todos os recursos que vêm da Justiça Militar são julgados aonde? Nos Tribunais de Justiça Militar. E depois podem ascender recursos para o STJ e para o STF. Certo? Aqui em Santa Catarina, não tem e nem poderia ter. Os recursos oriundos da Justiça Militar Estadual vão todos para o próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Certo? Ou para as câmaras de direito público, no caso das discussões sobre punições disciplinares, e nas câmaras criminais, no caso dos crimes militares que são julgados. Vejam, então, que a gente já estabelece uma diferença grande da Justiça Militar da União para a estadual. A da União não julga cível, não tem matéria cível, só tem matéria criminal. A Justiça Militar do Estado tem cível e criminal. A competência, portanto, está em negrito também porque foi
justamente decorrência dessa alteração da Emenda Constitucional 45. Compete à Justiça Militar dos Estados julgar quem? Os militares definidos em lei, ou seja, os policiais militares e os bombeiros militares e as ações judiciais, ressalvou na Constituição a competência do juízo civil quando a vítima for civil. Ou seja, tem homicídio que é julgado na Justiça Militar? Sim, tem homicídio, desde que seja praticado contra outro militar. Se for a vítima civil entender que é crime doloso contra a vida, ele vai para o tribunal do júri. Já havia essa previsão desde 96, só que era uma previsão inconstitucional porque lançaram mal dentro do Código de Processo Penal e não na Constituição, como foi feito agora. Está resolvido. Mas isso, na verdade, persiste a inconstitucionalidade lá do parágrafo 9º no âmbito da Justiça Militar Federal. Daí eles só fizeram essa previsão para estadual. Mas o STF já disse que... não vou explicar o STF. Eu não tenho capacidade, é muito difícil. Pois bem, outra inovação, então, para conjugar toda essa situação, ficou nisso, então, compete ao juiz de direito, do juiz militar, processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis, para evitar que houvesse um corporativismo, né? E as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo aí ao Conselho sobre a presidência do juiz, porque antes era a presidência do militar mais antigo, e aí os juízes de direito não gostavam disso, se sentiam aviltados, né? Porque, puxa vida, como é que eu estou num Conselho de Justiça e estou sendo presidido pelo militar mais antigo? Isso ainda continua lá na Justiça Militar da União, mas na estadual eles acabaram com isso, certo? Processar e julgar os demais crimes militares. O mais engraçado, interessante hoje, se vocês pegam na Justiça Militar Estadual um crime que é cometido contra um civil e um crime que é de competência do Conselho, no mesmo processo, hoje tem se decidido que a competência é do juiz singular, atrai, porque é aquele que está especificado na Constituição, muito embora contrarie até um bom senso, porque, bom, o Conselho julgaria mais, mas como quiseram, na verdade, tirar das mãos do Conselho, então a gente tem considerado que, havendo crime de competência do Conselho e do juiz singular, prevalece a do juiz singular. E aí vai mudar no procedimento, porque não vai ter mais um mini-júri, sempre há um mini-júri no final do julgamento. Vamos lá. Conclusões, então. O civil pode, em tese, praticar um delito militar, o civil pode ser julgado na Justiça Militar da União por crime militar, e o civil não pode ser julgado na Justiça Militar Estadual por crime militar, caso que será julgado na comum se houver crime, que vão mandar cópia. Vou contar uma história para vocês. Aconteceu aqui perto, não vou dizer onde, mas houve um problema dentro de uma unidade militar, de bombeiro militar, que havia um militar, um soldado, que estava dentro da unidade, estava dentro da cantina, junto com uma civil. Né? A civil era voluntária. Super. Aí eu estava lá, né, aquele voluntariado todo, aquela felicidade, aquela alegria, aquele amor, aquela paixão. E aí um sargento passou e escutou um barulho estranho. Bom, ele abriu a porta e acendeu a luz. O que ele viu eu não vou dizer. Mas o fato é que ele apagou a luz e fechou a porta e fez uma comunicação dos dois. Né? Comunico que eu vi o fulano e a fulana, né, ali naquela situação. Bom, gerou o quê? Gerou um processo, gerou um inquérito policial militar, um IPM, que gerou uma ação penal, e o mais interessante é que o crime ali praticado chama pederastia. Todo mundo sabe que pederastia, na verdade, o pederasta é o homossexual masculino, né? Não é a pederasta, é a pederastia. O sujeito não sabia, ele foi procurar no dicionário e descobriu, e ele veio para mim com a seguinte preocupação: doutor, eu não sou viado. Aí eu sim, mas quem disse isso? Não, o crime é pederastia, eu vi, eu não quero ser processado por esse crime, qualquer outro, menos esse. Não, fica tranquilo, foi resolvido. O fato foi, na verdade, e a civil, o que aconteceu com ela? Nada, porque se ela estivesse na rua, num lugar público, talvez houvesse, né, alguma coisa, mas não, ela estava lá entre quatro paredes, bonitinha, tranquilo. Só convidaram ela para deixar de ser voluntária, né, ela teve que se afastar daquela unidade, né, e simplesmente não aconteceu nada, porque não houve crime comum. O que acontece, então, por exemplo, se eu ingresso, eu, Rodrigo, sou civil, se eu ingresso na unidade aqui do Exército e furto lá de dentro da reserva de armamento uma pistola, eu vou ser processado em Curitiba, na Justiça Militar da União, pelo crime de furto previsto no Código Penal Militar, com a pena de lá. Geralmente as penas são maiores.
Agora, se eu faço isso no batalhão da polícia aqui, vou lá na regional e faço a mesma coisa, eu vou ser processado aonde? Na Justiça Comum Estadual pelo artigo 155 do CP. Por quê? Eu não sou militar. A Justiça Estadual não julga civil. Pois bem, só para constar para vocês, tem duas relevâncias saber o que é crime militar próprio e o crime militar impróprio. Na verdade, se vocês forem pegar uma boa doutrina, a doutrina antiga fazia uma confusão danada, a atual também faz um pouco, mas assim, em suma é o seguinte: crime militar próprio é aquele crime que só pode ser cometido por militar. Crime militar impróprio é aquele que pode ser cometido por um civil. Tem relevância? Tem relevância. Se o sujeito é condenado por crime militar próprio, obviamente ele foi condenado numa justiça militar, qualquer que seja. Se, por exemplo, se porventura ele acaba praticando um crime comum, lá na justiça comum, ele vai ser considerado primário, ainda na justiça comum. Ele não é mais primário na justiça militar, mas na comum ele é primário. E a outra discussão que existe a respeito, outra importância dele saber o crime militar próprio, é o fato de que no crime militar próprio, tecnicamente a Constituição veda o cabimento de habeas corpus, mas na verdade isso não é respeitado no sentido de que seria um absurdo, né? Não se cabe discutir a discricionariedade daquele que aplicou eventual punição, mas o procedimento, sim, sempre é passível de discussão se não foram respeitados, né, no procedimento administrativo todos os direitos que são garantidos a todo aquele que é processado, ampla defesa, contraditório e assim por diante. Pois bem, aqui eu vou passar brevemente para vocês, só para que vocês saibam que eu acho que é a parte mais delicada, mais difícil de se perceber, é quando um crime é militar ou não. Por exemplo, vejam o seguinte exemplo, talvez vocês vão se surpreender. Vamos supor que eu sou militar estadual, estou de férias, e o outro militar, amigo meu, está lá, está de licença para tratamento de saúde, está estressado, tá? Porque senão meu exemplo não vai dar certo. E a gente está jogando bola. Aí a gente está jogando bola na várzea, tal, o cara dá uma entrada mais forte, eu não jogo bola, que isso, tal, sai nos papos com o cara, teve lesão corporal, xinga a mãe dele, ele xinga a minha avó e a minha mãe, e fica aquele negócio todo, né? Eu sou superior a ele já me desacata também. Pois é, isso é crime militar? É crime militar, sim. Digo, o que a gente tem que saber? Existem dois artigos do Código Penal Militar, o artigo 9º e o artigo 10, que dizem o seguinte: ocorre em crime militar nas seguintes hipóteses. O artigo 9º em tempo de paz e o artigo 10 em tempo de guerra. Ele vai elencar as hipóteses. Não basta ele estar previsto lá no Código Penal Militar para ele ser um crime militar. Por quê? Porque o furto, por exemplo, o furto está previsto aqui e lá. Mas quando que é crime militar? Quando praticado em determinadas condições. Então não basta o crime estar previsto no Código Militar para ele ser considerado como tal. Ele tem que estar previsto no Código Penal Militar e, ao mesmo tempo, a ação do agente está subsumida numa das hipóteses previstas lá no Código. A primeira de todas, que era uma antiga concepção de crime militar próprio, e que não dá certo, é essa aqui: os crimes previstos apenas no CPM que não estão previstos no Código Penal Comum. Claro, aí fica fácil, dormir em serviço. Bom, se o cara está em serviço, ele é militar. Se ele dormiu, é crime, está previsto, beleza, não tem que cotejar, até porque não tem lá no Código Penal Comum, né? Desacatar o superior, desacatar militar, tem nos dois: desacato a militar, desacato à autoridade, né? Mas desacato a superior, desrespeito a superior, bom, isso só o militar pode fazer. Isso está ali, você não precisa pensar muito, intuitivamente você sabe que é o crime militar. Todavia, isso é um pupurri do que está lá, né? Mas no artigo 9º diz o seguinte: militar da ativa contra militar da ativa. Já aconteceu, embora tenha dado muita briga a respeito disso, de sujeitos que pertencem a uma associação exclusivamente de militares. O tesoureiro vai lá e passa a mão no dinheiro dos outros. Eu entendo que não é, tá? Mas a maioria tem entendido que é crime militar. Por quê? Porque a vítima foi militar. Eu entendo que a vítima foi a sociedade. Se não foi para você ter uma pessoa jurídica, então você não cria, né? Mas, né? Fazer o quê? Mas veja a situação. Por exemplo, eu sou da ativa, estou de férias, vou lá, pô, empresta um dinheiro aí, o cara empresta o dinheiro, ó, te pago amanhã, nunca mais, né? Te induzir, outros, não, peraí, eu vendo um bilhete premiado, ou sei lá, faço qualquer, né? Cometo estelionato, é crime militar? É, certo? Porque dativa contra dativa, ou seja, se o sujeito não está reformado, ele está valendo.
Militar da ativa em qualquer lugar da administração militar contra qualquer pessoa, ou seja, eu não estou de serviço, eu estou paisando andando na unidade militar. Estou vendo aquele sujeito que foi lá fazer uma queixa minha porque eu dei um papo nele numa abordagem. E ele também não queria, né, se sujeitar, aí eu me empolguei, estava de coturno, sei que dói, fui lá e dei no ossinho dele. Aí o pé dele ficou um pão, ele foi lá reclamar. Eu passo por ele, dou uma bolacha no pé do ouvido. Crime militar? Não, você não está de serviço. Mas eu estava em local sob administração militar. Depois, militar em serviço atuando em razão da função, ou seja, mesmo de folga, aquele militar que de folga vê uma ocorrência, ele tem o dever de agir, ele vai lá, lógico, se ele tiver condições, né, ele também não vai, né, o sujeito armado lá com uma metralhadora lá, ele não vai lá querer dar uma de Mel Gibson, sei lá. Então, o que acontece? Agindo também em razão da função, depois militar durante período de manobras, exercício, quer dizer, está atuando em razão da função também idem, né, ou da ativa, que é aquele primeiro, contra o patrimônio sobre a administração militar ou ordem administrativa. Ou seja, aquele assim está em casa, de folga, tranquilo, só, o comandante mandou te chamar porque você vai ser empenhado no... Não, não vou, não é nem crime militar, eu estou em casa, não estou agindo em razão da função, não estou fazendo nada disso, não estou em unidade militar. Não, mas você está agindo contra a ordem administrativa militar. Recolhe que vai preso em flagrante. É bem bonito, e acontece. E por fim, a hipótese do civil, que para a gente, no âmbito da Justiça Militar Estadual, não serve para muito, mas no âmbito federal é aí que entram os civis. Contra o patrimônio sobre a administração militar ou a ordem administrativa, uma desobediência, ou aquele caso que eu falei para vocês de eu ter furtado lá na unidade militar, ou em local sujeito à administração militar. Estou dentro de área sob jurisdição. Aquela parte lá do aeroporto de Florianópolis, tem uma base militar lá dentro na Tapera, vocês já perceberam? Alguém já passou lá? Então, depois do aeroporto lá para dentro é a Tapera, aquilo lá é área sob jurisdição militar. Se você é pego cometendo algum crime lá, provavelmente, se ele tiver previsto, e ele vai estar no Código Penal Militar, vai ser processado também lá em Curitiba, certo? Ou contra militar agindo em razão da função, ou fora em local, contra algum militar que esteja agindo. Isso aqui é aquela grande diferença. É muito, né, com todo respeito, mas é muito melhor o sujeito desacatar, muito mais fácil, pelo menos, o sujeito desacatar um militar estadual, um bombeiro ou um policial militar. Ele vai ser processado na justiça comum, certo? Pelo crime de desacato, lá, eu acho que é o 298, não, 298 é do... não importa, mas é estou pensando no Código Penal Militar, mas ele vai ser processado por desacato. Agora, se ele desacata um militar federal, ele vai ser julgado lá em Curitiba, por desacato do 298 do Código Penal Militar. O parágrafo único foi aquele que eu falei para vocês a respeito da situação da competência que foi alterada antes da Constituição Federal e que hoje em dia vigora somente para estabelecer a competência do Tribunal do Júri, lá no caso da Justiça Militar da União. Mas é inconstitucional, isso aí não funciona porque, na verdade, o crime continua existindo, lá na parte especial continua dizendo matar, né, matar alguém, quem quer que seja. Se tivesse escrito lá matar militar, tudo bem, ele já seria só um crime militar, mas aqui não. Então, se o sujeito matar no civil pelo Código, ele ainda está cometendo crime militar, né? Essa alteração aí não poderia ter sido acatada. Pois bem, para finalizar, uma parte que aí é uma grande novidade para a maioria, todos os julgamentos na Justiça Militar da União e na Justiça Militar Estadual, julgamento criminal, desde na estadual que não tem uma vítima civil, são julgados por um conselho. O conselho é composto pelo juiz de direito, que é o primeiro a votar, e mais 4 juízes militares com posto mínimo de capitão, certo? Capitão é oficial intermediário. As polícias militares e os bombeiros militares, eles utilizam, porque eles são força auxiliar, reserva do Exército, eles utilizam a escala, a hierarquia do Exército. Então, começa com soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Esses são os praças. Esses, saibam, são apenas os que eu defendo. Eu defendo aqueles que são considerados hipossuficientes dentro dessa hierarquia. Eu não defendo os oficiais, que são aqueles que fazem concurso para tenente. Eles entram como tenente, na verdade como aspirante, depois eles vão a tenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, certo? Dentro do bombeiro e da polícia militar. Esses têm que contratar advogado, porque eles têm presunção, né, de que têm condições de arcar
e até porque é mínimo o número de oficiais que são processados por crime militar na Justiça Militar. A maioria, óbvio, é quem está na ponta, né? Hoje a gente deve ter em torno de 3 mil, nem isso, 2 mil e poucos oficiais e em 13 mil praças. A gente já sabe quem está na rua, né? São os praças, evidentes, são eles que estão abordando, levando, né, levando tiro, levando pedrada, levando o pessoal para o hospital, socorrendo e aí por diante. Pois bem, mas os conselhos, quem julga são os oficiais junto com o juiz e votam também com o mesmo peso, são 5 votos. Os conselhos permanentes são aqueles compostos por oficiais de posto mínimo capitão, que é o oficial intermediário, e que ficam durante 4 meses, segundo o nosso Código de Organização Judiciária, Lei Complementar 339 de 2006. Lá na Lei Complementar Estadual, essa que eu citei, que é o Código de Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina, lá está prevista a Justiça Militar, a competência, os conselhos, tudo está previsto ali, certo? Em complemento ao Código. E os especiais são aqueles conselhos que são criados especialmente para julgar os oficiais. Por quê? Porque nenhum oficial pode ser julgado por alguém que lhe seja do mesmo nível hierárquico. Lógico, ele só pode ser julgado por alguém que é superior, porque senão ele diria, não, me absolve, sim senhor, está absolvido, né? Então, o que acontece? Então, e se tem um coronel bem antigo lá, chamamos da reserva, certo? Sempre alguém anterior, né, alguém com uma superioridade para poder julgar aquele que está sendo submetido ao conselho, certo? E o conselho funciona como um mini-júri, mesmo na verdade. São 2 horas, 1 hora, meia hora. Geralmente a gente só tem réplica e tréplica, a gente não... A média dos julgamentos nossos lá é 45 minutos a 1 hora. Geralmente não passa disso, a não ser quando tem muitos réus ou muitos fatos ou é muito extensa a prova. Aqui a organização, para encerrar então, gente, vejam lá que do lado de lá a gente colocou a Justiça Militar da União, Conselho Especial e Permanente. Lá não tem julgamento pelo juiz monocrático singular, que compõe os conselhos, são 12 auditorias, segundo grau STM e cabe eventualmente recurso ao STF. Já na Justiça Militar dos Estados, os conselhos de justiça, de um lado o juiz singular quando a vítima for civil ou as ações cíveis. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul tem o Tribunal de Justiça Militar. Santa Catarina, assim como os demais estados, tem o Tribunal de Justiça como segundo grau de jurisdição. Ali também erradinho, né? Porque não seria necessariamente tão só para o STJ e depois para o STF, né? Aqui, na verdade, é concorrente, né? A gente pode fazer o recurso direto para o STF, ou os dois, ou apenas um. Isso aqui não está muito bem exposto, para não gerar dúvida, certo? E, para encerrar, só para contar para vocês, eu não vou passar o último aqui, porque ele é cumprido, mas não é necessário, no sentido de dizer que o procedimento, hoje, o procedimento da Justiça Militar, ele só tem um procedimento especial, 2, aliás, um de submissão, que é aquele que não submete ao serviço militar obrigatório, que não tem nada a ver com a Justiça Militar Estadual, e um que é o do procedimento de deserção, ou seja, aquele que abandona, né, o desertor, aquele que abandona a farda, sai errante pelo mundo e não se apresenta quando chamado num determinado momento. Esse tem um procedimento especial. Nos demais, todos os demais, né, o procedimento é um só, muito semelhante ao antigo procedimento ordinário previsto no Código, que era previsto no Código de Processo Penal Comum. Ou seja, interrogatório, o absurdo como o primeiro ato, né, aquele para pegar a mulher ciumenta pegando o marido traidor. Depois você tem o quê? Depois você tem a inquirição de testemunhas da acusação, outra audiência para inquirição de testemunhas da defesa, diligências, alegações finais e julgamento, certo? Basicamente, é essa a ordem que segue. Aqui na Justiça Militar, a gente tem conseguido, paulatinamente, abaixo de muita pancada, mudar um pouco o procedimento. Agora, depois de tanto criar percalço processual, a gente tem conseguido, estamos quase jogando o interrogatório por último, né? Embora eu acho que seja muito claro isso, mas claro para mim, né? Que o interrogatório tem que ser o último ato a ser praticado no processo. Já não precisa há muitos anos, né, o réu ser interrogado de pé, porque o Código ele prevê isso, né, o réu sendo interrogado de pé, isso não acontece mais há muitos anos, né? A gente já conseguiu estabelecer com tranquilidade agora o contraditório no momento do interrogatório, que não é mais ato exclusivo do juiz, né? Ninguém é interrogado hoje na Justiça Militar sem antes ter conversado. Se ele não traz advogado,
ele obrigatoriamente ele conversa comigo, é assistido, a gente estuda todos os processos. Quando o sujeito senta lá para chega na Justiça Militar, o processo dele já foi estudado, a linha de defesa dele já está feita, e hoje 95% das defesas da Justiça Militar são feitas pelo advogado da Justiça Militar. Né? No começo foi aumentando, né? Gradativamente foi aumentando isso. E tudo é feito dentro do possível, né? Com as limitações que a gente tem, que também lá acontece um processo, né? Mas tudo tende agora, cada vez mais, a ter um processo penal mais democrático, mais justo e mais claro, né? A intenção da gente. As justiças militares, em regra, acontece isso. Tanto que a nossa, eu acredito, seja a única que concede um só benefício, não vou contar essa história toda porque, mas concede-se a suspensão condicional do processo, que é um benefício previsto lá na Lei 9.099, lá no artigo 89 da Lei 9.099, para aqueles crimes cuja a pena mínima, aliás, a pena mínima não seja superior a 1 ano, né? É concedido lá desde que estejam presentes todos os pressupostos da lei e se trate de um crime impropriamente militar, porque no caso dele ser um crime impropriamente militar, ele ficou na mesma posição de um civil. Então aí a gente ia quebrar o princípio da igualdade e isonomia se a gente não lhe concedesse esse benefício. Gente, eu vou encerrar por aqui, agradecer a disposição de todos vocês, que eu sei que está tarde, né? Agradecer novamente o convite e dizer que, mais uma vez, que foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que alguma coisa vocês tenham aprendido do que eu tentei passar para vocês, tá bom? Muito obrigado, então. Boa noite. Bom, agradeço a presença do professor Rodrigo para trazer esses esclarecimentos que são de difícil contato para nós que não temos essa matéria no dia a dia e nem temos esse contato diário com a chamada Justiça Militar. E agora, conforme combinado com o professor Dr. Rodrigo, vai ser aberto um espaço, ainda que rapidamente, dado o avançado do horário, para que sejam formuladas questionamentos para aqueles que têm interesse, especialmente aqueles que eventualmente queiram ingressar na área militar ou na magistratura do Estado de Santa Catarina, porque essa matéria é cobrada e, portanto, é uma excelente oportunidade. E já abrindo ainda aqui muito rapidamente esses questionamentos, professor Rodrigo, aproveito a oportunidade para fazer um rápido questionamento enquanto as pessoas se organizam para fazer os seus, muito rapidamente. O questionamento é o seguinte: na sua concepção, o senhor que milita há vários anos na Justiça Militar, defendendo aqueles que são considerados hipossuficientes na hierarquia do sistema militar, a Justiça Militar ainda continua sendo uma instituição válida, permanente, que deve ser valorizada, ou pelo contrário, é uma instituição anacrônica que pratica o corporativismo e, portanto, deveria ser eliminada? E eu pergunto isso porque, no meu modo de entender, pelo menos, muito lamentavelmente, muito se ouve dizer por aí, na minha visão, pelo menos, pode ser equivocada, muitos comentários depreciativos a respeito da Justiça Militar, dizendo que é corporativista, que é um resquício da época da ditadura e que, portanto, deveria ser eliminada. Quando, na verdade, no meu modo de entender, pelo menos, isso é um desserviço que se presta à instituição. Até porque são esses policiais que, por mais que hajam desmandos por aí, não se pode ignorar isso, mas são esses valorosos policiais que nos defendem, que fazem nossa segurança pública. Por mais que hajam policiais por aí que abusam da sua autoridade, na sua grande maioria, são eles que nos defendem. São profissionais que são expostos a um tipo de estresse. Estresse todos nós temos no dia a dia, mas o tamanho do estresse que esses policiais são submetidos não é simplesmente o estresse da carga de trabalho, ou da privação do sono, ou da falta, talvez, de tolerância social, mas é o da própria vida. E pior ainda, não só o da própria vida, a pessoal, da vida dos seus familiares. Eu tenho conhecidos policiais e vários, eles relatam isso. O cara vai na minha casa e dá tiro na minha casa. Ou seja, eu prendi o cara, horas depois eu já encontro ele na rua de novo. Ou seja, o grau de insatisfação, de pressão, às vezes só por ostentar fato da corporação, para quem não tem essa sensibilidade, o convívio da caserna, pode parecer um fato desapercebido e de sem menor importância. Portanto, a pergunta que eu faço: é válida ainda, é corporativista, deve ser mantida, tal qual existe uma justiça especializada, trabalhista, eleitoral, deve ser mantida a justiça militar, não para acobertar desmandos, mas para serem julgados realmente por aqueles que têm a noção do contexto no qual atua, ou não? É uma instituição precária e decrépita que deveria ser, com o passar do tempo, ser eliminada do nosso contexto do sistema judiciário.
questionamento interessantíssimo. Poucas vezes me é perguntado isso, para não dizer quase nunca. Bom, é lógico que a resposta provavelmente já deve ser imaginada no sentido, bom, se ele trabalha lá dentro, ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Não vou puxar a sardinha para o meu lado, eu vou dizer para vocês o seguinte: se eu pudesse voltar no passado e me dessem a escolha, você quer ser militar? Sabe o que eu diria? Nem a pau, Juvenal. Não vou. Vocês não têm noção do que é ser militar. Por quê? Porque ele acumula ao mesmo tempo a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e administrativa de uma maneira muito mais catalisada do que qualquer servidor civil. Muito maior. Se o sujeito... Hoje, eu vou contar para vocês rapidamente que eu vi hoje, eu quase choro com eles, assim. Porque o sujeito pega... Está havendo uma ocorrência, um assalto à mão armada, o sujeito sai do sul da ilha desesperado para cobrir a falta de efetivo, o apoio. Um sujeito espetacular, inclusive o oficial que estava no conselho falou para mim que não dá para dar um jeito nele, o jeito que deu foi esse. O que o sujeito faz? Arriscando a própria vida, sai cruzando a cidade inteira, ele chega no último semáforo, o sinal fica vermelho, ele passa com o giroflex ligado, buzinando, com o maior cuidado, vira, e aí, tadinha, a moça não tem culpa, ela não podia ver porque tinha prédios, e saiu da rua, ele bate no carro da moça, a moça sofre uma lesão leve. Mas ele vai ter que pagar a viatura do bolso dele, saibam, eles têm que pagar do bolso dele a viatura, e teve que fazer um acordo de 9.099, porque tinha ainda, eventualmente, chance de ser condenado e estava esperando uma promoção, e se ele tivesse qualquer condenação, processo em curso, ele não ia ser promovido. E se ele não é promovido, o que acontece? A família dele perde, porque não ganha, depois quando ele for para a reserva, ele não vai ganhar o posto acima, então ele perde. Olha a quantidade de responsabilidade que se joga na mão de um sujeito, né? É muito complicado. Hoje, é lamentável dizer, a gente sabe que existe truculência, mas eu vou dizer, a polícia de Santa Catarina, ela é muito distinta. Eu já viajei de mochila, moleque, pelo país. Viajei muito. Eu nunca fui tão bem tratado quanto pela polícia militar aqui de Santa Catarina. Eles são distintos mesmo. Não quero queimar outras polícias, mas assim, a de Santa Catarina, ela merece. E o militar em si, ele vive uma vida muito complicada. É importante a justiça militar? Por quê? Porque tanto os juízes militares, até como pelos juízes que acabam passando por ali, mesmo sendo civis, eles acabam pegando uma experiência essencial no julgamento. Teve uma vez que eu fui fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, porque o sujeito, ele fez uma abordagem, disse que tinha abordado aquele sujeito, e o sujeito apareceu uma lesão. O juiz foi uma lógica cartesiana. Abordou. Autoria, perfeita. Materialidade, laudo, lesão, perfeito, abordou, lesão, tal, condenação, 3 meses de prisão. Quando o sujeito é condenado a 1 dia de prisão na Justiça Militar, aplica-se o artigo 52 do RDPM estadual e joga ele para o mau comportamento, qualquer que seja o comportamento que ele esteja. Ele entra no bom. Se ele ficar 2 anos no bom, ele vai para o ótimo e depois ele vai para o excepcional. Aí ele consegue ascensão na carreira. Se ele toma uma punição, ele vai para o insuficiente, depois ele vai para o mal. Esse sujeito ia ter que esperar pelo menos mais 2 anos e 3 meses para chegar no comportamento bom de novo, para começar a ascender. 6 anos e pouco para chegar no comportamento que ele conseguisse uma promoção melhor. E o que acontece? O sujeito está para se aposentar. Olha a situação do sujeito. O mais interessante eu cheguei, excelência, vamos ler o laudo? Aí, escoriações lineares em ambos os pulsos. Vocês querem o quê? Agora, algema de pompom, o sujeito bota a algema no sujeito, ele faz aqui, desembargador, meu Deus, olha só, é mesmo, a lesão é essa. Então tá, a lesão é essa. Lembrem sempre que o laudo de exame, os laudos não são feitos só para punir, são também para absolver. Se o sujeito disse que tomou um monte de bordoada na cabeça, nas costas, no baço, no pé, no dedo, arrancaram a unha, colocaram o saco de plástico na cabeça, pediram para sair, todo mundo que viu Tropa de Elite relata a mesma surra que tomou, né? Você pega o laudo, tem uma unha arrancada. Opa, peraí, então alguém não está falando a verdade. Se o laudo também serve para defesa, pensem nisso. Então, o que acontece? A justiça militar é necessária também para esses casos. Tem delitos que são delitos da caserna. O sujeito está se apropriando de hora extra. Mas por que? Porque o sargenteante. Sargenteante, quem é esse? Né? Eu passei muito tempo para descobrir quem que era esse ante na mesma sessão. Minha primeira sessão, quem é esse sargento e ante? Não, sargenteante é uma função. O sujeito é o sargento que fixa as escalas de serviço. Esse sargento que fixa
como é que ele fixa, com a escala, aí o sujeito usa a nomenclatura da polícia, estou em J4, estou em J8, estou em P16, ou seja, fui fazer necessidade fisiológica, fui comer, ou fui fazer um posto de observação. Tudo isso é necessário, por quê? Para esse conhecimento do desenvolvimento. É muito difícil alguém de fora entender que naquele instante, naquele momento, ele vai atirar ou ele vai guardar a arma e usar uma arma não letal. Ou quando que ele vai fazer uso progressivo da força, quando que ele vai gritar, quando que ele vai fazer alguma coisa. Isso é muito complicado. E às vezes só no âmbito militar que você pode entender. Agora eu digo para vocês, realmente muito complicado, e eu tenho certeza que boa parte das condenações que a gente tem na justiça militar, eu teria conseguido a absolvição na justiça comum. Porque na justiça comum seria muito mais simples, porque às vezes o agir, eles são mais severos com eles mesmos. Eles olham, não, se eu tivesse no teu lugar, eu não faria o que você fez. Para mim foi besteira. Um civil diria, nossa, você conseguiu fazer isso tudo? Né? Então, saibam, eu entendo sim que a justiça militar ela é essencial até para salvaguardar o próprio cidadão, porque lamentavelmente quando há condenações injustas, eu ouço dos policiais dizer o seguinte, olha, eu acho que não vale a pena, eu vou tentar um serviço administrativo, porque quando eu estou na rua tentando proteger o cidadão, né, o marginal às vezes, né, lógico, tem gente que se passa, tem policial que é condenado porque realmente perde a noção da realidade, mas assim, muitas vezes há muitas condenações que são inacreditáveis, né, e isso acontece bastante. Então eu acho que a justiça militar realmente ela é essencial, porque aquela instituição ela tem que ter um olhar realmente diferenciado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professor Rodrigo, primeiro, parabenizá-lo pela palestra e vinculando aqui a minha fala anterior, a idade de maioridade no Código Penal Militar e o princípio da insignificância no caso de uso de substâncias entorpecentes pelo militar. Nossa, duas questões. Bom, a idade é a mesma, né, apesar de poder haver um ingresso um pouco anterior, mas hoje é 18 anos, a imputabilidade é 18 anos, isso não se discute, até 18 anos, né? E a questão da insignificância é muito complicado e muito difícil. Existe um dispositivo dentro do Código que ele trata, né, da insignificância, que é o parágrafo 6º do artigo 209, que trata da lesão corporal levíssima, que pode ser desclassificada para mera infração administrativa. É a única previsão. O STM e o STJ têm se manifestado, e a gente tem tentado, inclusive, com crimes contra a administração pública. Às vezes um sujeito se apropriou de um projétil de arma de fogo. Não consideram o princípio da insignificância de forma alguma. O que acontece na questão específica, agora voltando no porte de substância entorpecente? O código, eu não lembro agora de cabeça o dispositivo do nosso código, do código nosso, né, já me apropriei dele, do Código Penal Militar, que trata especificamente, mas ele é muito semelhante ao antigo 281 do CP, né? Ou seja, ele trata a figura do usuário da mesma forma que a figura do traficante. Geralmente se dá um jeito de dizer que foi extramuros também, para deslocar a competência para comum e aplicar com maior severidade na justiça comum, né, por eventual crime, né, relacionado à lei de tóxicos. Mas eu já vi o STM em 2 casos aplicar o princípio da insignificância, mas assim foi isolado. Aqui em Santa Catarina nem pensar. Aqui eu nunca, a gente bem que tenta, né, mas não aplica. Até o próprio Tribunal de Justiça, ele é bem severo, ele tem 2 ou 3 precedentes que aplicaram o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública, mas depois eles passaram o rodo e agora não se admite de forma alguma. E é o mesmo caminho, mas o STM tem, se eu me recordo, pelo menos dois precedentes nesse sentido de aplicar o princípio da insignificância para porte de substância entorpecente para uso próprio. Mas aqui quase não acontece, geralmente. Inclusive, coincidentemente, semana passada teve um que chegou ao final, que o sujeito estava bem provado no processo, realmente, que ele tinha um envolvimento prestando informações a traficantes locais. Então era o artigo 326, que é fornecer, dar informação de caráter sigiloso, e ao mesmo tempo ele recebia droga para isso, né?
Mandaram tudo para comum no final do processo. Mandaram tudo para comum porque os dois dispositivos estão previstos também na lei antitóxicos, mas é raridade acontecer aqui. Mas afinal, sem possibilidade de pode abrir o IPM, até porque eles fazem IPM. Tá sim, eu estou falando hoje. Existe até IPM, eles fazem inclusive na escola militar. Aqui tem um colégio militar e eles, exatamente, é por causa da insubmissão, né? Do alistamento, da insubmissão, o procedimento começa assim, mas o processo depois é um processo especial também, ele tem que ser submetido depois ao exame físico, ver se ele passa, tal, para ser agregado e aí seguir o roteiro. É muito interessante. Eu agradeço. Alguém mais? Por favor. Bem, professor, meu nome é Gilmário, falando da Unisul. O Código Militar é de 1800? Não. 1969. Antes havia o Código da Armada, que era de 1800 e pouco, na verdade, foi o primeiro tribunal do país, não foi o STF, na verdade, foi o STM, né? Porque ele é anterior, na verdade. Talvez por isso a questão da pederastia, né? Naquele tempo as mulheres não faziam parte da corporação. Exatamente. Né? E diga-se de passagem, uma tremenda sacanagem que fizeram com o rapaz lá, né? Pois é, aí eu acho que ela fez com ele, né? E tal, né? A primeira... Eu não falei com ela para ver quem foi, né? Não, mas ele... Nesse caso, eu consegui uma suspensão condicional do processo para ele. O juiz acabou concedendo para ele. O juiz ficou... Foi possível. Por favor. Uma unidade. 100% está aqui. O melhor e o pior. Olha, que pergunta, né? O que acontece? Só para... Vão perdoar o tempo, né? Mas 2 minutinhos, vou tentar responder. O que acontece? Esse cargo está previsto desde 1938, em Santa Catarina, que é justamente o ano em que o STM abriu o primeiro concurso para advogado da Justiça Militar da União. Ele foi criado, assim como em outros 6 ou 7 estados foram criados, esse cargo na mesma época. Ele tem 80 anos, por aí, né? Mais ou menos isso. Então, o que acontece? É concurso público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Só que o Tribunal de Justiça, eu lamento te informar, tá? O Tribunal de Justiça, depois que eu me aposentar, ou sei lá o que pode acontecer nessa vida, eu espero que não seja a morte, ele não vai mais fazer, provavelmente não vai mais fazer. Por quê? Porque os advogados da Justiça Militar da União, eles foram contemplados na Lei 8094, que foi a lei que criou a Defensoria Pública da União. Quando criaram a Defensoria Pública da União, aproximadamente os 100 primeiros integrantes da carreira foram justamente os advogados da Justiça Militar da União, concursados do STM, que foram transformados em defensor público da última categoria, da categoria que cada um pertencia, certo? Porque eles já faziam Defensoria Pública, eles já eram defensores públicos. Na verdade, essa é a minha função de Defensoria Pública. Aqui em Santa Catarina, chegou semana passada na Assembleia o projeto de lei e eles especialmente disseram que nós não poderíamos integrar essa carreira, porque... Aí não perguntem para mim. Então, na verdade, provavelmente o dia que o meu cargo vagar, a Defensoria Pública de Santa Catarina espera-se, né? E vamos torcer para que ela seja efetivamente boa como deveria ser, porque já tem muita discussão, né, sobre o projeto que foi apresentado, lamentavelmente, vai ser um defensor público de carreira, né? Então, a minha carreira propriamente dita vai ser difícil alguém seguir, até porque não é uma carreira, é um cargo isolado, né? E só existem 2 cargos, né? Existe o cargo de advogado da infância e juventude, que era do estado de Santa Catarina, porque o abrigo de menores ficava lá na agronômica, lá na capital. Mas como foram criadas depois as unidades separadas, ele ficou só na capital. E nós nos substituímos reciprocamente. Eu e o N. Gentil Vieira Júnior, que é o titular da Infância e Juventude, que deveria ir também para a Defensoria Pública, mas criaram um artigo especial lá para a gente, dizendo vocês 2 não vão. Né? Bom, é interessante. Mas então essa carreira, lamento te dizer, porque é uma carreira... eu adoro, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Então, realmente uma carreira muito...
Uma última questão, rapidamente, daí, infelizmente, uma última questão. Não, era a sua mesmo. É a sua mesmo. Sim. Sim. Tá. É exatamente isso que você falou. Quando o Alexandre, quando ele trata lá, ele está tratando do artigo 132 e seguintes da Constituição. Aliás, 122 e seguintes, ele está tratando da Justiça Militar da União. Então, todos os recursos das auditorias da Justiça Militar Federal da União vão para o STM. Agora, nos estados, os recursos, nós recorremos lá da Justiça Militar, nós recorremos primeiro para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e também recorremos, eventualmente, para o STJ e ou para o STF. Tá? E lá na Justiça Militar da União só cabe para o STM e depois para o STF, não tem o STJ. Não, de forma alguma. Nunca, nunca. Porque é outra competência, é outra jurisdição. Lá é federal e a gente está tratando de estadual. O STM só julga recurso oriundo das auditorias militares federais. Só. Show? Bom, em razão do avançado do tempo, vamos ter que encerrar a palestra, mas o Dr. Rodrigo já não é a primeira vez que ele vem aqui, certamente não se furtará vir numa outra ocasião que for convidado. Eu agradeço a presença do Dr. Rodrigo para abordar um tema tão específico que não é visto no dia a dia acadêmico. Poucas pessoas têm um conhecimento tão vasto como o senhor tem. Agradeço, peço uma salva de palmas e faço uma singela recomendação. E repasso a palavra para o professor Moreno para fazer o sorteio do... Ao sorteio. Antes do sorteio, só um aviso rápido, o problema do crachá. Amanhã vocês têm a entrada na MUN, né, com o crachá. Só que esse crachá tem que ser apresentado na sexta-feira para que vocês recebam o certificado. Então, não se empolguem na MUN, esqueçam o crachá e fiquem sem certificados. Então, organizem-se para que na sexta-feira o crachá esteja intacto e apresentem para a Jussara, ok, senhores? Anne Luiz